Documento Jovem Pan. Qual é a primeira lembrança que você tem da sua infância? Uma brincadeira, um momento especial em família ou a sensação de cuidado? Para mais de 1 milhão de crianças e adolescentes no Brasil, as boas memórias são substituídas por uma dura realidade de trabalho precoce. No Documento Jovem Pan de hoje, exploramos a história e as causas por trás de um fato alarmante: o crescimento do trabalho infantil no Brasil. Em 2024, os números referentes ao trabalho infantil no Brasil voltaram a crescer depois de uma sequência histórica de reduções. Segundo o IBGE, o país tem cerca de 1.650.000 crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos em situação de trabalho infantil, o que corresponde a 4,3% da população nessa faixa etária e 34 mil jovens a mais nessa condição em relação ao ano anterior. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, o trabalho infantil é aquele que é perigoso e prejudicial para a saúde e o desenvolvimento mental, físico, social ou moral das crianças. O conceito considera critérios como faixa etária, tipo de atividade, número de horas trabalhadas, frequência à escola e atividades econômicas desenvolvidas. Possui várias causas e isso faz com que nós tenhamos diversos desafios no seu enfrentamento, porque nós precisamos de ações diversas para causas diferentes. Então, nós temos o chamado núcleo duro do trabalho infantil, que é aquele em que acontece nas suas piores formas, assim considerada pela Convenção 182 da OIT e pelo decreto que institui a lista TIP, né, dentro do Brasil, que regulamentou a Convenção 182 no Brasil e instituiu a lista TIP, em que são categorizadas as piores formas de trabalho infantil. São aquelas formas em que há exploração sexual, trabalho no tráfico de drogas, o trabalho em algumas situações em que colocam em risco iminente a vida, a saúde, a integridade física, o desenvolvimento moral das crianças e do adolescente. Então nós temos esse núcleo duro, que ele é mais difícil de atingir pela sua própria dinâmica de existência. Os mecanismos de controle, né, de rastreabilidade desse produto, ele vai até um certo ponto. E às vezes o ponto onde essa criança está trabalhando, essa rastreabilidade não existe. Então estimular que hajam esses processos de certificação, né, de produtos, de trabalho, de produtos livres do trabalho infantil em toda a sua cadeia produtiva. Por exemplo, o carvão, né? Nós temos em diversas regiões do Brasil onde o carvão ainda, as crianças trabalham em carvoarias. Então, às vezes você vai comprar um carvão mineral para fazer uma certa atividade e esse carvão você vai comprar para fazer um churrasco, para fazer uma coisa, você vai ter um momento de alegria, né, social, familiar, e você não sabe que aquele carvão, dentro dele tem, né, o trabalho de uma criança, porque ao longo da cadeia produtiva, você tem lá no início da cadeia produtiva uma criança sendo objeto de exploração do trabalho. Essa é a relação, né, desse trabalho com o lugar social, né? Então, a classe social, né, o setor social, o estamento social, isso também, pensa assim, acompanha ao longo da trajetória histórica. Quanto mais reduzida essa renda, mais difícil é para a família privar-se do trabalho, né, dos seus pares, né, dos seus membros, da sua família, para poder levar uma vida digna. Então, nós ao longo do tempo, né, convivemos muito com essa exploração do trabalho infantil, baixa remuneração para as famílias, né, trabalhadoras e para os seus filhos também. Por outro lado, a desigualdade social nos demonstra que a maior parte dos casos de trabalho infantil envolve crianças pobres ou miseráveis e que estão nessa situação justamente por essa necessidade de manutenção da sua própria sobrevivência e da sua família. Então são crianças que, ao invés de terem seus direitos providos, né, pela família, pelo Estado, pela sociedade, elas são responsabilizadas por sua sobrevivência. Então a desigualdade social hoje é um dos principais fatores que impulsiona a criança e o adolescente
para o trabalho. Então, isso impulsiona o trabalho infantil, já que uma de suas causas é a pobreza, é a vulnerabilidade, é a necessidade de subsistência das crianças e dos adolescentes, que deveria, reforço mais uma vez, ser provida pela família, pela sociedade e pelo Estado, e nunca pela própria criança. A criança e o adolescente têm direitos próprios dessa sua condição de pessoa em desenvolvimento e que devem ser providos para que eles possam viver na infância e na adolescência os direitos que lhes são próprios dessa idade e deixar o ingresso para o mercado de trabalho quando eles já tiverem atingido a idade mínima e em condições seguras para que eles possam ter uma boa inserção no mercado. Tem as diferenças de classe, uma classe social mais baixa, elas não podem sair por conta de ambientes às vezes violentos ou porque ficam em telas, outras crianças estão com a agenda lotada de atividades, elas não têm esse tempo livre para que elas possam criar, inventar, estar em contato com elas mesmas ou com outras crianças, sem que tenha um adulto intervindo ou guiando as atividades que acontecem. Eu acho que isso é uma questão muito importante para o desenvolvimento na infância, né? Poder ter esse brincar livre. As escolas depois têm 15 minutos de intervalo, como é que a criança come e brinca em 15 minutos? Acaba não conseguindo. Nos dias de hoje, é muito incomum uma família mais abastada, né, exigir que as suas crianças trabalhem em alguma atividade remunerada para fazer com que a vida da casa possa acontecer, a vida da família possa acontecer. A pobreza, ela certamente é o motor mais visível do trabalho infantil, mas muitas famílias que estão em situação de vulnerabilidade, muitas vezes elas veem o trabalho de crianças e adolescentes como uma solução imediata para complementar a renda e garantir a subsistência, né? Em contextos de crise econômica ou desemprego dos pais, né, uma inflação exacerbada, a pressão para que as crianças contribuam financeiramente, ela aumenta exponencialmente. Por exemplo, uma criança, uma família chefiada por uma mãe solo, desempregada, com vários filhos pequenos, a renda dos programas sociais muitas vezes pode não ser suficiente e a criança acaba se vendo compelida a auxiliar na renda familiar, vendendo doces no farol ou com alguma outra forma de ofício para colaborar aí para a compra de comida e no próprio sustento da família. De acordo com o levantamento do IBGE, 66% do total de crianças e adolescentes nesta condição são pretos ou pardos. Eles recebem cerca de R$ 789, quase R$ 160 a menos que os brancos, cuja média salarial é de R$ 943. O trabalho infantil tem cor e raízes históricas. Os filhos da mulher escrava que nasceram no Império, desde a data desta lei, serão considerados livres. Era 1871 quando Dom Pedro II trouxe em um discurso a primeira lei abolicionista da história do Brasil. Chamada de Lei do Ventre Livre, a partir daquela data, filhos de escravos passaram a nascer libertos. A liberdade, expressa em palavras, no entanto, não se concretizou no contexto social do século XIX. À mercê dos senhores de suas mães, as crianças eram livres, mas precisaram trabalhar desde os primeiros anos de desenvolvimento. Efetivamente, né, há um recorte social, há um recorte étnico-racial bastante acentuado, né, no uso, né, na exploração da mão de obra de crianças. Na exploração do trabalho infantil, o demarcador raça ele passa a ser um demarcador bastante importante, né? Tendo em vista que a maior parte das crianças objeto de exploração do trabalho infantil são consideradas negras, né, que envolveriam, dados estatísticos, os pretos e os pardos, né, pessoas pretas, pessoas consideradas pardas pelo IBGE, chamadas de negras, né? Então, o recorte racial na exploração do trabalho infantil é altamente presente, né? Hoje muito mais frequente no mundo rural, ou seja, na parte da produção rural, onde as questões de fiscalização muitas vezes são mais diluídas, são mais distantes, né? Onde o mundo do trabalho acaba se colocando como uma necessidade, às vezes para a família, né, de camponeses, de pequenos produtores rurais, e que a criança precisa gerar algum tipo de renda para a família, então ela acaba colaborando, né, no processo de geração de algum tipo de renda, e de maneira da outra parte, né, os setores que
utiliza essa mão de obra, ela é uma mão de obra mais barata. Um outro fator que seria importante a gente destacar seria nós temos hoje uma certa aceitação cultural do trabalho infantil, né? Em algumas localidades, né, nós temos aí, principalmente região de agricultura familiar, ou até mesmo de pequeno comércio, o trabalho infantil ele acaba sendo visto pela própria família como uma parte da formação da criança. Então, ela vê nisso uma forma de transmissão do ofício e entende como correto, como adequado, que essa criança ajude na família, né? Sem perceber os riscos e a exploração que, na verdade, isso representa, né? Então, a gente tem um outro problema cultural, que é a normalização da prática da conduta do trabalho infantil, que dificulta, muitas vezes, tanto a denúncia quanto o combate em si. Há, muitas vezes, uma família com a ausência dos pais, ou pais com problemas de saúde mental, ou decorrente do uso de drogas, ou crianças que vivem num ambiente doméstico com violência doméstica, violência familiar, e esse tipo de situação muitas vezes leva crianças e adolescentes a buscar refúgio e sustento no trabalho, né? Muitas vezes em condição precária, até porque eles não têm qualificação. A cada hora somada à conta do trabalho, 1 hora é reduzida da educação, um direito fundamental da criança garantido na Constituição. O ambiente escolar não é somente um espaço de proteção ao trabalho, mas também um lugar de acolhimento e socialização. Como prevê o artigo do Estatuto da Criança e Adolescente, a escola não forma apenas profissionais, mas forma cidadãos e relações para a vida toda. O acesso à educação é imprescindível para que as crianças possam romper com o ciclo de pobreza e ter uma formação que lhes permita, na idade adequada, ter uma inserção adequada no mercado de trabalho. A gente tem estudos que demonstram que diversos trabalhadores adultos encontrados em situação análoga à de escravo foram trabalhadores infantis. Então, eles não romperam o ciclo de pobreza. Por quê? A criança, quando está trabalhando, ou ela não está na escola, ou mesmo que ela esteja formalmente na escola, o seu rendimento vai ser muito pior do que o rendimento de uma criança que não trabalha. Porque o trabalho por si só é exauriente, ele cansa a criança. Então ela já vai chegar para estudar cansada. A evasão escolar, a falta de educação, o rompimento, né, com a educação formal prejudica a criança e normalmente ele é levado pela situação de trabalho e faz com que ela se mantenha num ciclo de pobreza. Muitas vezes a ausência de uma escola próxima, ou falta de vagas, ou uma qualidade de ensino não adequada, que muitas vezes, né, pela distância, exigem longos deslocamentos da criança para chegar até a escola, contribuem para a evasão escolar dessa criança, né? E uma vez fora da escola, essa criança ela fica mais vulnerável ao trabalho. Então, por conta disso, muitas vezes a educação ela não é vista como um investimento a longo prazo, né? Porque muitas vezes as necessidades diárias da família acabam sendo mais urgentes, né? Principalmente se nós pegarmos aí tanto áreas rurais quanto na própria cidade, na área metropolitana, em que temos aí crianças com uma situação de vulnerabilidade extrema, né? Que as famílias vivenciam a situação de vulnerabilidade extrema, né? E também é importante considerar esse aspecto, né, dos setores populares, que durante décadas passadas no Brasil, nós escutávamos dos setores trabalhadores mais empobrecidos que a principal herança que a família deixaria para sua criança era a escola, né? E aí nós temos um fator bastante importante, né, nesse distanciamento da criança do mundo do trabalho, que é o esforço, né, do Estado brasileiro da escolarização em massa, ou seja, de ampliar a oferta educacional, uma educação minimamente de qualidade para essas crianças dos setores trabalhadores, porque viabiliza que esse patrimônio que seria legado pela família, ele possa acontecer, né? Em geral, as classes trabalhadores populares não têm capital, não têm patrimônio para herdar para os seus filhos. Então, eles consideravam, ele vai herdar a cultura da família e ele vai herdar a educação que nós podemos proporcionar através da educação pública, né? Mas isso nós podemos colocar a partir dos anos 70, 80, e 80 de maneira especial, 80, 90, quando nós passaremos a ter uma escolarização praticamente universal na educação básica, de maneira especial no ensino fundamental. Em geral, as crianças elas vão ser retiradas do mundo do trabalho
elas vão ser colocadas num espaço de formação de competências, habilidades, esperando que elas tenham condições de depois assumir, né, as atividades econômicas da família. Se é uma família de empresários, né, a ideia é que essa criança vá aprendendo, muitas das vezes, né, os meandros, não só práticos, mas os meandros técnicos, né, que envolve a gestão de uma economia, de uma atividade empresarial. Quem é do setor intermediário, né, quem é de classe média, também vai esperar que o seu filho, sua filha, tenha uma formação superior que o habilite a exercer funções melhores remuneradas. Então, a gente precisa primeiro que isso, se é uma criança, até adolescentes também, né, precisam ainda ter esse momento de abstração, vamos dizer. O adolescente precisa ter aquele momento de fazer nada, de imaginar, de fantasiar. Então, quanto antes a gente interromper um processo de trabalho infanto-juvenil, melhor. Uma vez que isso não aconteceu, vai ser necessário um trabalho com a própria psicoterapia, de um trabalho para verificar as consequências com cada adulto desse trabalho que aconteceu durante a infância. Então, a gente tem que, principalmente, cuidar para que brinque, né? As implicações do trabalho infantil começam na infância, mas não cessam nela. Freud, o pai da psicanálise, defende as experiências vividas na infância como a base do inconsciente na vida adulta, capaz de influenciar a personalidade e os comportamentos. Isso vai levar um peso, porque a criança não tem a perspectiva dessa outra vivência que o pai ou a mãe está tentando passar para a criança. Então, se o meu pai e a minha mãe precisou trabalhar, eu sinto muito, a criança sente muito que ele tenha precisado, mas a realidade da criança é outra, ela não consegue acessar isso de maneira a ficar muito grata por tudo que ela tem. Então, o adulto, quando tem um filho, quando tem uma filha, tem a responsabilidade do cuidado, né? E a criança não tem que carregar esse peso que o outro adulto, o pai ou a mãe, viveu. Então, sim, é algo que pode trazer um peso ali na relação, quando os pais ficam sempre repetindo, mas comigo foi muito mais difícil, olha tudo que você tem. Eu acho que sim, tem que olhar tudo que tem, mas não nesta comparação, né? Acho que sem fazer essa comparação de um com o outro. A infância é uma invenção relativamente nova na história da humanidade. Há 300 anos, a infância, como conhecemos hoje, era inexistente. As crianças eram apenas adultos menores e com menos poderes. Salvo alguns casos, como o de Luís XVI da França, que ascendeu ao reinado antes de completar 20 anos. Por outro lado, alguns adultos assumiram uma posição infantilizada. No sul dos Estados Unidos, escravos eram tratados como meninos pela expressão "come here, boy", como eram conhecidos. A ideia de infância, ela acompanha, podemos falar assim, a história da humanidade. Ela não tem um único momento onde podemos conceber que a sociedade se relacionou com as crianças. Ao longo do tempo, aí sim, nós podemos considerar como as diferentes sociedades, povos, lidaram com as diferentes crianças, adolescentes, e foram, portanto, criando o que nós chamamos de infâncias. As consequências psicológicas do trabalho infantil são muito, muito graves, muito preocupantes, né? Essa compreensão da infância como um momento peculiar de desenvolvimento que precisa ser cuidado, se a gente pensar na história da humanidade, é relativamente recente. E antigamente se viam as crianças como mini adultos que poderiam trabalhar, que poderiam fazer todas as atividades que fazem os adultos. Hoje em dia a gente já sabe, com o desenvolvimento da ciência, da psicologia do desenvolvimento, das neurociências, que não é um momento em que se deva trabalhar, ter esse tipo de responsabilidade, exatamente porque toda a parte emocional e cognitiva está em processo de amadurecimento, de desenvolvimento. Muitas questões que os adultos conseguem compreender, né, de uma perspectiva mais da totalidade, a criança ainda não. Ela precisa dos momentos livres, de brincar livre. Esta infância mais presente agora, que nós reconhecemos como infância, que tem alguns marcadores, algumas prescrições, nós podemos considerar que no Brasil, podemos pensar no Ocidente,
vai ter uma certa conformação a partir do século XVIII de maneira especial. No Brasil, de maneira especial, ainda mais especificamente, nós podemos entender isso que nós vamos enxergando como infância, né, a final do século XIX, início do século XX. Então, não há uma única concepção, uma única relação com as crianças que nós possamos classificar como a infância, né? As infâncias foram transitando ao longo dos tempos nessa relação entre crianças, adolescentes e o mundo dos adultos. E essa relação do mundo do trabalho, também ela vai tendo essas alterações ao longo do tempo, ao longo das sociedades. Pensando um pouco sobre a importância da infância na formação psicológica, a gente, hoje em dia, já entende a infância como um momento peculiar de desenvolvimento. Então, tanto cognitivamente quanto emocionalmente, a criança precisa passar por um processo de amadurecimento emocional, cerebral, para que ela consiga entender o mundo com os olhos do adulto. Então, tem muitas questões que não adianta a gente esperar que a criança compreenda, que ela se autorregule emocionalmente, que ela tenha essa compreensão mais racional do mundo, porque ela ainda não passou por esse processo de desenvolvimento. Então, leva tempo, é um processo que demanda contato, afeto, organização, rotina, brincadeiras e ensino, para que então ela consiga se desenvolver de uma maneira saudável. Mas nós tivemos desde sempre um contingente muito grande de crianças e adolescentes compondo, né, o mundo do trabalho escravista, o mundo de crianças escravizadas, seja crianças que vieram, né, no tráfico transatlântico forçosamente para o Brasil, seja de crianças que nasciam já nos espaços, né, de reprodução dessa população escravizada no território brasileiro. Então, nós tivemos, ao longo de praticamente toda a história da escravização no Brasil, a presença de crianças trabalhando forçosamente, e, portanto, essas crianças afro-brasileiras, africanas, na primeira geração, o afrodescendentes, quando submetidas à escravidão, esse tipo de trabalho ele foi sempre tolerado, né, para que, exigido, na verdade, também, de que isso poderia acontecer. Então, esse é um elemento, é um fator interessante, porque essas crianças que foram sendo escravizadas e foram depois deixando de ser escravizadas, elas foram, aí continuamente na nossa história do Brasil, elas foram participando do mundo do trabalho, seja com pequenos trabalhos domésticos, seja com pequenos trabalhos urbanos, seja com trabalhos no eitos ou trabalhos no mundo rural. Então, assim, o mundo rural também como um dos elementos, um dos fatores econômicos estruturantes da nossa trajetória histórica, econômica, ela sempre considerou, sempre contemplou, sempre contou com os braços infantis, braços de crianças e adolescentes para poder acontecer. Esse trabalho, então, no período onde a escravização era aceita, era normalizado, então era normal, era aceito, era entendido que crianças deveriam trabalhar e não tinha maiores preocupações no mundo rural. Então, não há uma universalidade, né, que nós possamos compreender que é adequado trabalhar ou não trabalhar como criança. Na nossa sociedade, nós podemos também ter esse marcador do final do século XIX, início do século XX, vai pouco a pouco se delineando que vai sendo trabalho aceitável para crianças e para as infâncias e aquilo que vai sendo trabalho não aceito e proscrito, portanto, para crianças. Mas, de maneira especial, no início do século XX, nós vamos ter algumas tolerâncias para o trabalho de crianças muito mais precoce, e essa tolerância ela vai sendo reduzida, ou seja, já mais ou menos na metade do século XX, nós vamos ter ali uma ideia de que a partir dos 14 anos, quando é passível, é tolerável que uma criança, ou no caso já um adolescente, possa exercer algum tipo de trabalho, sob algum tipo de controle. Mas sempre também é importante mencionar que isso varia conforme o grupo social, a classe social, né? Não é, digamos assim, universal, que a sociedade vai estabelecer quem pode e quem não pode, a quem deve e quem não deve trabalhar. Então, para as crianças dos setores mais empobrecidos, né, dos setores mais populares, essas tolerâncias elas vão sendo
mais alargadas para os setores mais abastados, mais adinheirados, classe média alta, ou as elites, né? Essas tolerâncias para o trabalho elas vão sendo mais precocemente reduzidas, né? Então vai sendo considerado que é aceito o trabalho a partir de uma certa formação, a partir de uma certa trajetória de formação. Inclusive as famílias, né, mais abastadas, elas acabam fazendo, né, com que as crianças se distanciem do mundo do trabalho, esperando que elas passem a trabalhar a partir de uma certa idade adulta. Então, vou botar assim, 18 anos, né, 19 anos, ou depois de uma formação mais expressiva em termos da carreira educacional, como, por exemplo, uma formação superior. Quando nós passamos a ter o fim da escravidão, né, o mundo do trabalho infantil passa a ser continuamente aceito no campo e também passa a ser aceito, num certo momento, no mundo urbano, nos espaços urbanos, nas sociedades industriais, né, no princípio da industrialização brasileira. Nós tivemos uma quantidade extremamente significativa de crianças compondo o mundo do trabalho, chegando a ser um quarto, um terço, né, dessa força de trabalho, portanto, sendo indispensável para a reprodução da sociedade, das dinâmicas econômicas, o trabalho de crianças. Então, o trabalho de crianças também, ele entra como um fator estrutural, o custo do trabalho. Então, o custo do trabalho de crianças, em geral, é bastante diminuto. As exigências, né, que as crianças fazem para movimentar, para colocar sua energia para o setor produtivo, em geral, são bastante diminutas. Elas também têm menos estrutura de organização, então, por exemplo, não tem sindicatos, né, não tem organização mais estruturada, tem menos concepção das resistências que o mundo do trabalho também acaba criando, né, nessas relações de produção. A falta de fiscalização do trabalho infantil soma-se à preocupante realidade. Hoje, o Brasil conta com o menor efetivo de auditores fiscais desde 1989, com apenas 1.842 profissionais para proteger mais de 100 milhões de trabalhadores. Uma fragilidade nas ações integradas entre União, estados e municípios que compromete o combate à violação de direitos entre os mais frágeis. Apesar da legislação ela ser robusta, no momento que ela proíbe, né, na medida em que, pela nossa Constituição, o trabalho infantil ele é proibido para menores de 16 anos, salvo na condição de jovem aprendiz, em que é permitido dos 14 aos 16, lembrando que trabalho noturno, degradante, ou que envolva qualquer tipo de risco, ele é completamente proibido para menores de 18 anos, ainda que tenhamos uma legislação que proteja efetivamente as crianças, na prática, a fiscalização ela ainda é um desafio. Então, nós temos aqui a insuficiência de pessoal, a dificuldade de acesso, muitas vezes, a áreas remotas de maior vulnerabilidade, e a própria desarticulação entre os diferentes órgãos de proteção, eles dificultam esse combate efetivo, né? Então, a dificuldade de fiscalizar o trabalho infantil, tanto em oficinas clandestinas, como num trabalho doméstico, muitas vezes isso acaba sendo invisibilizado e silenciado. Então, é difícil de enfrentar, né? É um desafio enfrentar quando isso acontece dentro do próprio ambiente doméstico. A luta contra o trabalho infantil no Brasil ganhou força a partir da década de 90, com a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que estabelece a proteção integral de crianças e adolescentes até os 18 anos. A entrada no mercado de trabalho também passou por uma regularização com a criação do programa Jovem Aprendiz nos anos 2000, uma alternativa segura e legal que possibilita a inserção gradual de jovens no mercado de trabalho, sem abrir mão do direito à educação e ao desenvolvimento. Meu nome é Beatriz Feliciano, eu tenho 17 anos e atualmente estou no 2º ano do ensino médio.
Meu nome é Eric Matos de Jesus, tenho 15 anos. Meu nome é Giovana Souza Costa, eu tenho 16 anos e atualmente eu estou no 2º ano do ensino médio. Meu nome é Igor Sena, eu tenho 16 anos, atualmente estou no 2º ano do ensino médio. Meu nome é Matheus Máximo e atualmente eu estou fazendo o 9º ano. Eu estudo no noturno e trabalho de manhã. Então, de certa forma, eu tenho uma rotina bem organizada por conta desse horário que eu tenho às 4 horas da manhã. À tarde eu tenho livre e à noite eu tenho as 5 horas de aula. Eu tenho uma rotina em que eu trabalho, em casa de manhã, à tarde eu faço algum curso e à noite eu consigo estudar normalmente. Consigo estudar para minhas provas, semana de prova eu consigo estudar de boa normalmente e eu acho que é um horário muito bem fixo e bem organizado. Eu também fui ganhando mais responsabilidade por conta do trabalho mesmo, com compromisso com o trabalho, com horário, essas coisas, demanda, coisa nova. Então eu ganhei uma responsabilidade e eu acho que isso me formou agora como pessoa e para o meu profissional também. Em relação ao meu trabalho e minha família, eu acho que quando eu entrei no Jovem Aprendiz, eu achava que eu ia conseguir. Eu achei que eu ia conseguir ter o que eu queria, conquistar aquilo que eu mais queria também. E eu aprendi que eu posso fazer mais que isso. E aprendi que eu posso ir além. Transformar aquilo que eu queria em algo que muitas pessoas também possam ter. Em relação à minha família, eles sempre me apoiaram e sempre estão apoiando meus caminhos. E como eu sou evangélico, eu sempre fui de igreja cristã, evangélica. Sempre fui buscando cada vez mais e sempre que eu tô querendo desistir de tudo ou parar com meus sonhos, eu lembro que Jesus, ele falou que venham todos que estão cansados e desanimados e eu vos o aliviarei. Bom, e eu sempre segui esse caminho. Sempre que eu tô triste, eu tenho minha família para me apoiar. Sempre que eu vou desistir, eu lembro que esses planos que eu tenho podem ajudar muita gente. E principalmente gente que está quase morrendo, gente que precisa de medicamentos, gente que procura várias outras coisas. Mas eu procurei a Deus. Eu acho que Ele foi o meu maior medicamento. Porque como eu sempre estudei de manhã e à tarde eu tinha um tempo livre, eu comecei a ter uma rotina um pouco mais enxugada, porque agora é da escola para o trabalho e sai do trabalho no fim da tarde, chega em casa, adianta algumas coisas da escola e dorme. Então, a partir de agora, eu tenho uma rotina um pouco mais corrida. Antigamente, eu tinha um tempo para ir à academia, às vezes eu dormia muito à tarde, estou tendo que flexibilizar um pouco meu sono, mas fora isso, é uma rotina um pouco agitada, mas ao mesmo tempo dá para flexibilizar bem. Para mim, o Menor Aprendiz é uma experiência que só quem vive sabe, porque às vezes na teoria é algo totalmente diferente do que você pensa, ainda mais no ambiente corporativo, porque às vezes o jovem que não teve a experiência de trabalhar, ele não faz a mínima ideia do que é um ambiente corporativo. Eu falo por mim mesma, a gente sabe que exige responsabilidade, que exige você saber lidar com horários e muita pressão às vezes, só que você vivendo a rotina, você vai vendo o quanto de demanda que é, você vai percebendo que não é um bicho de 7 cabeças, então é um pouco simples até para algumas pessoas e para mim foi até que bem dinâmico. Para mim, ser um jovem aprendiz é muito bom porque a gente aprende a ter responsabilidade, ser mais organizado, não só no ambiente de trabalho como em casa. Você acaba tendo um pouco mais de liberdade financeira, um pouco mais de liberdade com a própria família, porque os seus pais ou sua família acabam te olhando com uma liberdade maior, por exemplo, tem alguma mais confiança em você, então você acaba acarretando muitas coisas boas, muitos valores, muitos princípios, então é muito importante você ter um início como jovem aprendiz no mercado de trabalho. Daqui a 5 anos eu me imagino terminando a faculdade, quero fazer engenharia de software, já provavelmente trabalhando, me aprofundando nisso
já estando bem, assim, bem formado mesmo, estando casado, com minha família pronta, já tendo casa própria, ali sempre organizando financeiramente meu dinheiro e provavelmente acho que é só isso. Em relação à responsabilidade, ela ajuda a gente a organizar mais nosso dinheiro, porque a gente começa a ganhar nosso próprio dinheiro, ajuda ele a separar as coisas, como por exemplo, a gente guarda um pedaço desse dinheiro, a gente usa para gastar outro pedaço. E assim, em casa a gente também tem se organizado bastante. Eu tenho realmente achado isso bem importante para mim, tem me ajudado bastante a me organizar em relação às coisas pessoais, também tem me ajudado bastante. A carga horária do Jovem Aprendiz ajuda bastante a gente a se organizar bem, que é das 4 horas, né? Ajuda a gente a se preparar melhor para isso, que assim, o estudo das 7 às 12:30, depois, saindo da escola, eu vou pro trabalho das 2 às 6 horas da noite, e depois disso eu vou pra minha casa, arrumo minhas coisas para a escola no dia seguinte, preparo minhas lições, arrumo minha cama para dormir, me preparo ali. De implementação de programas de transferência de renda, tentar garantir um acesso universal e de qualidade, tanto à saúde quanto à educação. Há uma necessidade de maior investimento nas políticas públicas de fiscalização, com ações mais eficazes e coordenadas entre os órgãos protetivos, né, tais como o Ministério Público, o Conselho Tutelar, várias da infância e toda a rede protetiva, CREAS, que é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social, e todos os demais atores do sistema de garantia de direitos, né? E além disso, é importante a implementação de campanhas que eduquem a sociedade sobre os malefícios do trabalho infantil, para que a gente quebre muito dessa cultura que ainda está arraigada na nossa sociedade, ou pelo menos em parte dela, em que há uma normalização do trabalho infantil. Nós temos mais de 5.000 e tantos municípios, então os municípios são fundamentais nessa tessitura do combate ao trabalho infantil. Nós temos, então, por exemplo, os conselhos estaduais da criança e adolescente, os conselhos municipais da criança e adolescente. Cada um deles, né, cada um desses conselhos precisa ter um plano de erradicação do trabalho infantil. Então, já tem comitês locais de erradicação do trabalho infantil. Então, por exemplo, também estimular que, nessa capilaridade, né, das políticas públicas, esses conselhos municipais sejam ativos, de fato, atuem, né, organizem esse combate, façam políticas, né, de educação, façam políticas estruturem políticas de denúncia, isso desde o nível nacional até o nível local, para efetivamente, digo assim, virar essa página da história brasileira e o Brasil entrar, digamos assim, no século XXI. Elas permanentemente foram sendo exploradas e a exceção de quando passou a ter algum tipo de regulamentação, algum tipo de proteção, elas eram continuamente exploradas, porque eram mais baratas, porque eram mais resilientes, podemos falar assim, porque elas custavam menos, né, porque elas também eram mais difíceis de esgotar sua força, mais obedientes, podemos falar assim também, isso já ofereceu menos resistência física a qualquer tipo de coerção. Então, muitos dos fatores que explicam, né, essa contínua utilização dessa mão de obra de crianças se deve a esses fatores, né, fatores estruturais, assim, econômicos, que conceberam desde sempre que ela era parte fundamental da reprodução do sistema econômico, do sistema de produção. Quando isso passou a ter uma certa vedação, aí nós tivemos as estratégias, né, dos setores econômicos de burlar as legislações, de burlar as fiscalizações, e aí sim, até os dias de hoje, nós temos a presença de crianças participando do mundo do trabalho, né? E aí a inclusão, né, de políticas públicas que permitam minimamente as famílias ter alguma dignidade através de acesso à renda, seja a renda do trabalho direto, seja através de políticas de complementação de renda, elas vão sendo fundamentais para tirar as crianças do mundo do trabalho. E todos nós sabemos, né, que permanecer no trabalho desde muito cedo acaba implicando em restrições de melhoria de vida, de acesso a conhecimentos para o futuro. Então, a escolarização, ela não é a única forma através das quais é possível você diminuir essa presença de crianças no mundo do trabalho, né?
porque ela não dá conta de necessidades que às vezes são prementes das famílias de baixa renda, que é o quê? Acesso à renda, acesso a condições de reprodução da vida minimamente digna. Daí que, por exemplo, políticas que associem a escolarização com complementação da renda familiar, ela acaba sendo uma alternativa muito interessante para permitir que essas crianças não estejam no mundo do trabalho. O avanço da tecnologia e a popularização das redes sociais deu origem a um novo formato de ocupação que nem Freud poderia prever: os influenciadores digitais mirins. Uma profissão que começa como brincadeira, mas que pode se transformar em longas jornadas para a produção de conteúdo em uma exposição em massa. Se por um lado as redes sociais abriram portas para a criatividade, por outro evidenciam a necessidade de discutir a proteção e o bem-estar de jovens expostos a pressões, cobranças no ambiente digital. Uma realidade que desafia a legislação trabalhista tradicional. E nós temos também algumas situações em que você não tem o empregador identificado ou que o trabalho acontece por iniciativa da própria criança ou do adolescente, como a gente vê atualmente com o trabalho na internet, né, que está sendo considerado como influenciador mirim, apesar de não existir essa designação, porque a legislação não permite o trabalho como influenciador para pessoas com menos de 16 anos, salvo a partir dos 14 na condição de aprendiz. Então você tem alguns nichos do trabalho infantil que são mais difíceis de serem atingidos, de serem enfrentados. Quando a gente fala de brincar livre, é uma bandeira que a gente precisa defender e trabalhar ainda muito na nossa sociedade, porque as crianças da atualidade, a gente precisa lembrar também que elas trabalham muitas vezes com redes sociais, são expostas às redes ou têm trabalhos que são artísticos, mas ainda assim é um trabalho e a gente precisa cuidar das crianças também nessa dimensão, né, que vem acontecendo. Entre outras formas de trabalho infantil que são, sim, muito prejudiciais, porque vai afetar o desenvolvimento psíquico, emocional, cognitivo do adulto que a criança depois se torna. Além do que, a criança também a gente pode entender como um ser inteiro já, é um sujeito, e ela precisa ser respeitada. Brincar é uma necessidade da criança e ela precisa ter a liberdade para isso. O ECA Digital surge a partir do momento em que nós tivemos um boom de uma noção de como a gente tem perigos para crianças e adolescentes no ambiente virtual, que veio de um vídeo viral de um influenciador que apresentou. Mas especialistas e outras pessoas preocupadas com a pauta já trabalhavam sobre esse assunto há muito tempo, então não é uma situação recente. Além disso, nós vemos um debate internacional acontecer desde muito tempo, nos Estados Unidos com a Copa, no Reino Unido, e também durante todo o período de cuidado que foi tendo com essa parte que envolve regulamentação de empresas de tecnologia chamadas Big Techs, porque elas detêm um poder econômico muito grande em todo o mundo. Foi discutido o tamanho dos problemas e perigos enfrentados por essas empresas estarem coletando dados e outras informações, outras possibilidades que envolvem crianças e adolescentes. Nesse período dessa discussão toda na Europa, aconteceu uma regulamentação, legislação ali de serviços únicos digitais, de mercados únicos digitais, que também encabeçou um pouco mais e trouxe mais amparo legal para que o Brasil fosse discutir, porque nós, de algum modo, vamos sempre buscando se aproximar um pouco mais de como é a legislação da Europa, por nossas raízes de diversas formas. À medida que novos modelos de trabalho surgem, a legislação atualiza-se. Sancionada em setembro de 2026, a lei do ECA Digital adapta as definições do Estatuto da Criança e do Adolescente Digital para o ambiente online, além de estabelecer novas regras relacionadas à proteção da privacidade, controle parental, responsabilidade das plataformas, entre outras. Nós começamos, a Valentina, na verdade, começou a gravar vídeos desde muito nova, mas os que viralizaram primeiro foi em 2022, e ela começou a fazer vídeos reproduzindo maquiagens das famosas. Então ela pegava
quem foi? Kylie Jenner? Selena Gomez. Então ela pegava uma foto dessas famosas e olhava a maquiagem e reproduzia essas maquiagens. E a partir desse momento, isso foi meado de 2022, os vídeos começaram a viralizar e muitas pessoas chegando no perfil, e a gente começou a ver um crescimento muito rápido disso, sabe? Mas foi em 2023 que teve um vídeo que foi polêmico, assim, que foi o divisor de águas, né, pra ela chegar onde chegou, que foi o dos produtinhos proibidos da minha mãe. Que ela pegou as minhas maquiagens escondidas e fez um vídeo e, assim, bombou de uma forma que hoje eu acho que tá com 25 milhões de visualizações, mais de 2 milhões de likes. Então, assim, esse vídeo a gente considera que foi esse divisor de águas para ela chegar onde ela chegou hoje, né? Eu lembro que nossa, tipo, nos vídeos que eu imitava as maquiagens, eu ficava horas ali fazendo. Eu achava bem legal. Porque eu levava como uma brincadeira, assim, e aí quando chegou aquele vídeo das maquiagens proibidas, eu falei, nossa, como que eu alcancei 2 milhões de likes, essas coisas, eu achei bem legal. A gente faz normal, assim, como ela, como minha mãe e eu como a filha dela, né? Então ela fala, ué, vamos gravar um vídeo, Valentina? Você tá com tempo, vamos gravar, e aí a gente grava sem problema nenhum. Às vezes a gente se desentende, né? Tipo, ela tem uma ideia do vídeo, só que eu não gostei muito da ideia, e cada um tem sua opinião, mas a gente trabalha normal, assim. Eu acho que a gente se dá bem porque a gente é uma empresa, né? Então, assim, a gente eu sou a produtora e a editora, e ela é a estrela, né? Mas só que ela também, eu acho que ela é uma mini empreendedora já, ela já sabe o que ela quer. Então ela coloca também a vontade dela, né? O que ela pensa, o que ela acha. Então a opinião dela também é importante, entendeu? Essa rotina, né, de gravação de vídeo, junto com todas as atividades que ela tem, que são bastantes, né? A gente vive aqui na Alemanha, então a gente acaba que ela tem uma rotina um pouco mais puxada, porque ela tem que fazer, além da escola, aula de português, que é fora da escola, ela faz aula de inglês fora da escola. Então, assim, a gente tenta conciliar isso de uma forma que não... Os vídeos a gente tenta conciliar de uma forma que não atrapalhe de maneira nenhuma os estudos, porque isso é uma regra aqui, o estudo é em primeiro lugar. Não tem uma coisa, assim, que seja obrigatório, sabe? Claro que a gente acaba tendo uma grade, né? Por exemplo, segunda-feira é um dia que é mais tranquilo para ela em relação às atividades. Então, segunda é um dia que tem uma produção maior, sabe? Mas não tem aquela coisa olha, todo dia você tem que fazer stories, todo dia. Não tem. Como já existia, já era obrigatório para crianças que faziam novelas, que fazem comerciais de TV e outras coisas, na verdade, a gente não necessariamente precisaria de uma nova lei. Só que quando a gente vem para o universo digital, isso tem sido amplamente divulgado, feito e de maneira irregular, e se torna difícil que somente o Ministério Público tome uma ação específica para fazer essa proteção. Mas o que o ECA Digital traz em sua base? Ele complementa, de fato, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que nós já temos, que traz uma legislação única de amparo para a proteção infantil e regulamentação de todos os procedimentos que envolvem o direito de crianças e adolescentes. Quando a gente vai para o ambiente virtual, existem coisas específicas do ambiente virtual, desde a perfilização, que é essa ideia de construir toda a identidade, a pegada digital de crianças e adolescentes no ambiente virtual, e que fomos vendo que isso é altamente rentável para Big Techs. Então, a partir do ECA Digital, essas situações de perfilamento, por exemplo, estão proibidas. Uma das maiores mudanças é que, a partir de agora, é obrigatório que todas as demandas que envolvem crianças e adolescentes no ambiente virtual tenham uma aferição de idade. E isso tem sido discutido a nível de biometria, a nível de como isso vai fazer, né, como vai ser feito em relação à biometria facial e etc., porque a autodeclaração não é mais suficiente. E agora traz uma responsabilidade maior para os pais, porque a partir de agora, crianças e adolescentes que tenham redes sociais precisarão estar com o pai ou a mãe como supervisor responsável legal lá dentro do próprio aplicativo.
E o que a gente tem visto também em consequência disso, que já está sendo aplicada, todas as contas que tem dentro da central de contas, uma conta de criança ou adolescente está sendo desativada sumariamente, tipo, apagou, caiu, e se está a do adulto na central de contas, ela também está caindo. Algumas situações estão modificando em relação a essa parte da influência, e se você tem um canal, por exemplo, antes de abrir o canal, você já precisa ter um alvará judicial. E ali dentro, para que serve isso? É uma autorização da justiça, mas também uma maneira de proteger essa infância, porque a partir desse momento em que a criança ou adolescente vai aparecer nas redes sociais, ela precisa de, primeiro, um rendimento escolar adequado, segundo, uma análise psicológica que traga para ela essa ideia de que ela não está sendo explorada, além de plano de saúde, um relatório médico demonstrando que ela está bem de saúde, e também uma conta específica para a criança, para que parte dos valores seja destinado exclusivamente para ela, para que ela possa usufruir daquilo que foi construído com o trabalho artístico, que esse sim é permitido desde que regulado e autorizado pela justiça. Além disso, o que já está valendo a partir de agora? Foi feito em setembro um acordo entre o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público de São Paulo, com a Meta e com o TikTok, também com outras plataformas, mas principalmente Meta e TikTok, que obrigam que todas as crianças que tenham uma conta tenham um alvará judicial. As contas que são comerciais, que estão publicizando, tenham um alvará judicial. Além disso, mesmo perfis de maternidade, as mães que expõem ali as suas crianças, se é um perfil monetizado, obrigatoriamente precisa de um alvará judicial. Mesmo que para collabs, mesmo que para parcerias, mesmo que para recebidos, se a criança vai aparecer, é obrigatório um alvará judicial. Eu e ela já negamos algumas publicidades que a gente achou que não tinha a ver com perfil, sabe? Então tem que ser uma coisa que tem a ver com ela. Por exemplo, a área de beauty, maquiagem. Agora a gente está apostando muito numa coisa mais cruelty-free, né? Numas coisas mais naturais, para pele de criança. A gente está agora muito nessa linha, coisas mais infantis, mais para adolescentes, crianças, né? Que é a maioria do público dela. Claro que ela também tem um público adulto, mas esse público infantil e adolescente é muito grande. Então a gente toma cuidado para quando a gente vai fechar essas parcerias. De outra parte, as que tiverem também tem uma diminuição nessa proporção étnico-racial, que ainda é uma herança, digamos assim, do nosso passado, do nosso presente, e se não tiver ações mais contundentes, do nosso futuro, né? Entretanto, é importante mencionar, né, que essas ações, na perspectiva de reduzir o trabalho de crianças, elas têm acontecido já desde a redemocratização, desde a Constituição de 88, desde o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós temos uma tendência, digamos assim, através de diversas ações políticas, diversas políticas públicas, de redução do trabalho infantil. E, portanto, diminuindo, né, a quantidade de crianças e adolescentes, seja pelo étnico-racial que for, participando desse universo, né? Mas nós entendemos que as políticas afirmativas, elas potencializam a diminuição dessas crianças negras sendo objeto da exploração infantil. Nós havendo uma certa vocalização pública, uma certa tolerância ao trabalho das crianças, não havendo esses mecanismos de controle, havendo esse discurso de tolerância, esse trabalho, possivelmente nós observaríamos um incremento, né, desse trabalho de crianças, né? Então é sempre algo, conquistas que são conquistas transitórias, e podemos mencionar também derrotas, que também são derrotas que nós podemos considerar transitórias, porque elas estão sempre em processo de disputa e construção, né? Bom, então nós temos diversos desafios para acabar com essa chaga, essa mácula, né, essa situação dramática de exploração do trabalho de crianças e adolescentes. Uma delas, que é chover no molhado, é dizer das desigualdades que afligem a nossa sociedade. Então, acabar com a desigualdade é uma das ferramentas que potencializa acabar com a exploração do trabalho infantil. O documento Jovem Pan fica por aqui.
Para assistir a este e a outros programas, acesse o canal do YouTube da Jovem Pan e o aplicativo Panflix. Uma ótima noite para você e até mais. Documento Jovem Pan. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.